13 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 861 Preparados para a Batalha Tradutor, Yuki Daruma Translations Editor, Yuki Daruma Translations. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site link na descrição. Fan Xingjian. Ao ver a pessoa que acabara de aparecer, o príncipe Zuxian revelou um sorriso frio. Um marcial de cor cinza explodiu de seu corpo e se transformou em correntes de ondas invisíveis que se espalharam em direção a toda a capital imperial. Fan Xingjian, você já perdeu para nós na cidade de Bulu. Prejudicado pelo Myriad Poison Souls e pela Star Scorpion Arrow, você é incapaz de liberar até 50% de seus poderes. Você está tentando resistir até o amargo fim? Simultaneamente, as vontades marciais reunidas dos 14 especialistas de nível divino pararam no ar. Embora o poder majestoso tenha parado, ele continuou se tornando mais forte, girando e se acumulando. Era como uma enorme tempestade ou um redemoinho, produzindo uma força aterrorizante. Quando o príncipe Zuxian disse isso, o vórtice de vontades marciais se reunindo aumentou ligeiramente, parecendo que iria cair a qualquer momento. Isso fez com que os rostos das pessoas na capital imperial ficassem extremamente pálidos. A expressão do general sagrado do abismo do luto era muito fria. Por que estamos falando tanta merda com ele? Ele matou o sol ardente. Vou vingá-lo. Scorching Sun foi um dos generais sagrados que participou da operação para cercar e atacar o Black Magic King. As forças conjuntas do Black Magic King e seu clone mataram Scorching Sun naquela batalha anterior. No entanto, o príncipe Zuxian falou com ele por meio de correntes de informação. Mantenha calma. Para Fan Xingjian ousar aparecer aqui, ele deve ter algo em que confiar. Temos forças poderosas e bem treinadas do nosso lado e, definitivamente, temos o mão superior. Não há necessidade de lutarmos até a morte com ele. Vamos ouvir o que ele tem a dizer primeiro. Aproveitaremos este tempo para preparar e aumentar nossa proeza de ataque, liberando a maior proeza deste próximo ataque. Claramente, mesmo depois de ter derrotado e ferido gravemente Fan Xingjian uma vez, o príncipe Zuxian ainda estava sendo extremamente cuidadoso. Ele escolheu ver o inimigo de um ângulo amplo, não querendo correr riscos. No entanto, o príncipe Oxian disse um pouco impaciente, que outros meios Fan Xingjian poderia ter. Temos 14 pessoas do nosso lado. Podemos apenas atacá-lo juntos e matá-lo. Ou eu mesmo posso subir. Ele foi atingido pelo Myriad Poison Souls e pela Star Scorpion Arrow. Serei capaz de matá-lo com um único tapa. Príncipe Oxian, não seja impaciente, aconselhou o general sagrado do Misericórdia. As artes da espada de Fan Xingjian são incomparáveis. Além disso, ele foi capaz de atingir o nível divino e dominar o Império em apenas 3 anos. Ele definitivamente não é um personagem simples. Deve haver uma razão pela qual ele ousaria aparecer agora. Se não descobrirmos a razão, mesmo que consigamos matá-lo com grande facilidade, podemos ter que pagar o preço de perder alguns de nossos camaradas. Não vale a pena. Agora que nós 14 unimos forças e nossas vontades marciais estão condensadas em uma, quanto mais arrastarmos as coisas, maior será o poder que poderemos liberar. A vantagem estaria do nosso lado. O príncipe Zuxian assentiu. O Miseria Bis Sacre de General está certo. Moninga Bis Sacre de General, ainda temos mais dos Myriad Poison Souls, certo? Sun Shoting Sacre de General, prepare as 2 flechas estelares restantes também. Assim que a batalha começar, devemos matar essa pessoa no primeiro instante. Enquanto ele falava, os sagrados generais começaram a fazer seus próprios preparativos em segredo. O vórtice de vontade marcial no céu continuou se expandindo e crescendo. Claramente, no momento em que fosse ativado, transformaria Fan Xingjian em pó com uma força esmagadora, sem lhe dar nenhuma chance. O general sagrado do abismo do luto e o general sagrado disparador do sol prepararam, cada um, a miríade de venenos e almas e as flechas do escorpião estelar. Claramente, eles pretendiam liberar essas armas no momento em que a batalha começasse,
mais uma vez enfraquecendo as proezas de batalha de Fan Xingjian. Na capital imperial, muitas pessoas também notaram a aparência de Fan Xingjian. No entanto, a situação da batalha não parecia ter melhorado muito por causa de sua aparência. Algumas pessoas sorriram, outras pareciam desdenhosas, e havia até pessoas que odiavam secretamente Fan Xingjian por ter ofendido as pessoas das planícies. O preceptor imperial está de volta. Qual é a utilidade mesmo se ele está de volta? Isso mesmo. Fan Xingjian já foi derrotado na cidade de Bulu. Atualmente, ele não apenas está gravemente ferido, mas também há mais especialistas em nível divino do que naquela época. Acabou, acabou. A história de 200 anos do Império será toda destruída hoje. Se não fosse porque Fan Xingjian criou uma guerra doméstica, como poderíamos ter atraído os lobos das planícies? O primeiro príncipe sorriu friamente e olhou para Fan Xingjian que estava no céu. Ele não achava que Fan Xingjian seria capaz de virar a mesa neste momento. Fan Xingjian, mesmo que você tenha artes de espada incomparáveis e talento extraordinário, ainda é impossível para você enfrentar o mundo. O quarto príncipe, o príncipe Filipe e os outros pareciam preocupados. Eles não tinham ideia se este Fan Xingjian era o verdadeiro Fan Xingjian ou se era o Black Magic King disfarçado. No entanto, a formação de 14 especialistas de nível divino era muito grande. Havia até o profundo e insondável Rei Leão Celestial escondido atrás. Ninguém sabia o quão forte o líder das planícies havia se tornado. A neta do príncipe Filipe, Sally, olhou para o céu e disse extremamente preocupada: Fan Xingjian não está gravemente ferido. Ele é capaz de afastar tantos especialistas de nível divino. Como isso pode ser possível? Ao lado, Richard disse friamente: se ele pudesse fazer isso, então não teria perdido a batalha na cidade de Bulu. Seu olhar cintilou ligeiramente. Agora, a única opção é se render. Enfrentá-los de frente enquanto enfrenta 14 especialistas de nível divino e apenas colocar um ovo contra uma rocha. No céu em algum outro lugar, uma jovem vestida com um vestido de cetim branco com um véu branco cobrindo seu rosto estava no espaço vazio. Ela era a santa feminina da Ordem do Fogo Sagrado. Embora a santa da Ordem do Fogo Sagrado tivesse coberto seu rosto, seus olhos eram extremamente atraentes. Era como se sua carranca ou sorriso fossem capazes de causar a queda de países e cidades. Seus olhos pareciam conter um charme sem fim. Ela olhou para Fan Xingjian com um olhar cheio de pena e se comunicou com o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado. Esta pessoa é Fan Xingjian. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado olhou para Fan Xingjian enquanto usava uma expressão de grande intenção de matar. Vários milhões de pessoas no país da areia tiveram suas fundações de cultivo cortadas por Fan Xingjian, e a rixa que o patriarca teve contra Fan Xingjian era irreconciliável. É ele, Fan Xingjian. Ele realmente é um grande talento de uma geração. Não importa o quanto o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado odiasse Fan Xingjian, ele ainda admirava as artes da espada de Fan Xingjian. Mas não importa o quão forte ele seja, ele definitivamente perderá hoje. É uma pena, suspirou a santa da Ordem do Fogo Sagrado. Então ela disse, porque o talento de uma geração deve enfrentar nossa Ordem do Fogo Sagrado. O príncipe Zuxian desencadeou fluxos de vontade marcial mais uma vez, berrando friamente para Fan Xingjian. Fan Xingjian, se você se ajoelhar e se render agora, submetendo-se ao nosso reino do leão de aço, consideraremos poupar sua vida. Caso contrário, enviaremos uma força esmagadora para varrer você e o império atrás de você em pó. Fan Xingjian riu friamente, sem dizer uma palavra ao se mover. Ele apenas olhou para o vórtice de vontade marcial que se reuniu no céu. Parecia que ele não tinha ouvido o que o príncipe Zuxian havia dito. No curto momento após sua aparição, Fan Xingjian já havia enviado as 4 espadas divinas para formar a formação da espada de erradicação celestial, abrangendo a área dentro do alcance de 100.000 metros. Enquanto a configuração para a formação fosse concluída, nenhum único da parte oposta seria capaz de escapar. No entanto,
O príncipe Zuxian pensou que Fan Xingjian ainda estava hesitante. Claro, não havia como eles deixarem Fan Xingjian escapar, mas se eles pudessem enganar Fan Xingjian para que desistisse de resistir antes de matá-lo, seria ainda melhor. Fan Xingjian, agora que nossas planícies e o país da areia uniram forças, temos mais de 10 especialistas de nível divino agindo juntos. Todos em nosso caminho serão derrubados. Por que você ainda não está se rendendo? Você realmente vai colocar uma luta desesperada? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 862 O enfraquecimento. O príncipe Zuxian disse mais algumas palavras, mas Fan Xingjian não deu nenhuma resposta. Inúmeras pessoas na capital imperial também suspiraram, tendo certeza de que Fan Xingjian estava perdendo o juízo sem mais nada nas mangas. O vórtice, que se formou no céu por causa da vontade marcial crescente, tornou-se cada vez mais aterrorizante. Camadas e mais camadas de luz continuaram a ser engolidas e liberadas dentro dele, e tantos raios de luz quanto o espaço ficaram distorcidos como um buraco negro envolvendo a cidade. Todos na capital imperial ficaram apreensivos. O olhar de Sally estava escuro, enquanto Richard abaixou a cabeça e suspirou, sentindo-se magoado com o desastre natural iminente. Ao mesmo tempo, os muitos generais sagrados disseram juntos: está pronto? Os olhos do príncipe Zuxian também se iluminaram. As vontades marciais acumuladas das 14 pessoas atingiram um limite que ainda estava sob controle. Tome uma atitude. Com o comando do príncipe Zuxian, uma miríade de sons soou e o mundo entrou em estado de agitação. O vórtice que se formou a partir das 14 vontades marciais de repente cresceu como uma palmeira gigantesca e foi esmagada em direção à capital imperial. Onde quer que a palma passasse, rajadas e rajadas de fortes vendavais giravam e os sons caixa-caixa continuavam ecoando no espaço vazio. Era como se o espaço estivesse prestes a se estilhaçar. Uma série de luzes e sombras borradas apareceu no céu. Todos os raios de luz, sons e imagens foram espalhados por esta palmeira. Todos olharam para o céu com espanto, assustados com esse poder majestoso. Quantos anos se passaram desde que uma proeza de ataque de abalar o mundo apareceu neste mundo devido aos esforços conjuntos de 14 especialistas de nível divino? Sob esse ataque de palma, parecia que toda a central poderia ser reduzida a pó, muito menos uma mera cidade. Fan Xingjian foi o único que olhou friamente para o céu e deu um tapa em sua direção. Estrondo. Uma matriz caótica de luzes explodiu do corpo de Fan Xingjian. A vontade marcial que explodiu não perdeu para as vontades marciais acumuladas das 14 pessoas opostas. O conjunto caótico de luzes se transformou em uma enorme palma e caiu. As duas palmas logo se chocaram. Não houve sons ou ruídos altos. Apenas luz penetrante que rompeu das duas enormes palmeiras. Era como se uma miríade de mísseis nucleares tivesse explodido simultaneamente. Inúmeros buracos negros microscópicos apareceram e desapareceram simultaneamente. Inúmeras partículas no mundo microscópico foram transformadas em pó e, onde quer que as duas palmas batessem, todas as criaturas vivas deixaram de existir. Em um instante, as duas palmas se encontraram, com uma golpeando para cima e a outra esmagando para baixo. O impacto surpreendente fez com que o cenário em um intervalo de 100 lhes mudasse à medida que fileiras de correntes de ar fervilhantes se espalhavam, cortando o horizonte como um tufão de força 20. Ele conseguiu segurá-lo. Fan Xingjian conseguiu segurar o ataque conjunto de 14 especialistas de nível divino. Muitas pessoas olharam para o céu com espanto, parecendo achar essa cena difícil de acreditar. No entanto, no momento seguinte, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Com um grito explosivo e um movimento da palma da mão de Fan Xingjian, sua enorme palma, formada de luz com uma variedade caótica de cores, de repente liberou sua força e empurrou para trás o impacto oposto. Em meio à colisão que abalou o mundo, um som estrondoso soou no mundo. Todos tinham dores de cabeça e era como se seus corpos inteiros tivessem sido esmagados por um rolo compactador. Simultaneamente,
O vórtice formado pelas vontades marciais foi quebrado pelo golpe da palma da mão de Fan Xingjian. Fan Xingjian avançou para o céu, olhando friamente para os 14 especialistas enquanto dizia: "Quem de vocês está aqui para receber a morte?" Todos os especialistas estavam em estado de choque para onde quer que olhassem. No entanto, embora eles não tivessem ideia de como Fan Xingjian havia se recuperado de seus ferimentos e até mesmo avançado ainda mais em suas proezas de batalha, os muitos especialistas das planícies não temiam a batalha. Era porque eles ainda tinham um triunfo na manga. O príncipe Zuxian ergueu as sobrancelhas. General sagrado do abismo de luto, general sagrado disparador do sol, cabe a vocês dois agora. O general sagrado do Morning Abyss foi o primeiro a atacar. Incontáveis fluxos de correntes de informação se conectaram e foram transmitidos para Fan Xingjian. O Myriad Poison Souls que ele refinou não era um veneno comum feito de materiais medicinais. Em vez disso, era um veneno final feito reunindo e refinando as emoções vingativas de vários 10.000 animais ferozes e escravos e, em seguida, plantando no coração de outra pessoa. Desde que o alvo seja humano, não importa o quão sangue frio, desprezível ou sem vergonha eles sejam, eles teriam sentimentos de compaixão. Alguém com uma mentalidade suave e perfeito não é mais humano. Enquanto houver um ponto fraco, meus inumeráveis venenos e almas serão capazes de ampliá-lo. Os sentimentos vingativos de vários 10.000 seres abrirão um pequeno canto de seus corações, provocando uma explosão de emoções negativas no final pode até causar o colapso da personalidade da pessoa. Claro, como os especialistas de nível divino têm vontades resistentes como aço, é impossível para eles experimentar um colapso de personalidade. No entanto, isso implicará uma parte de sua vontade marcial, impedindo-a de suprimir o ponto fraco em seu coração. Isso fará com que a pessoa libere 100% de suas proezas de batalha. Embora Fan Xingjian tenha uma vontade poderosa, ele já foi vítima disso anteriormente. Se o veneno gravar desta vez, sua vontade marcial pode ser infectada e ficar ainda mais fraca do que antes. Vendo a miríade de venenos e almas sendo plantadas no corpo de Fan Xingjian, os cantos dos lábios do general sagrado do abismo do luto se curvaram em um leve sorriso. O sagrado general atirador do sol também fez seu movimento, completando as ações de segurar a flecha e puxar o arco em um instante. As flechas do escorpião eram algo que o Rei Leão Celestial passou várias décadas para refinar completamente. No momento em que alguém fosse atingido por ele, eles entrariam em uma extensão infinita de ilusões. O Genesis Bow foi ainda mais incrível e foi algo que foi forjado pelo fundador do Stellion Kingdom. O item tinha a capacidade de comprimir o espaço ao longo do caminho percorrido pela flecha. Seria como se uma flecha tivesse sido disparada em velocidade superluminal, e dizia-se que o arco tinha uma taxa de acerto de 100%. A outra vez, quando o Black Magic King se disfarçou como Fan Xingjian, ele foi suprimido tanto pelo Myriad Poison Souls quanto pela Star Scorpion Arrow, e assim teve 50% de sua proeza de batalha removida. O sagrado general que atira sol encaixou a flecha e puxou o arco. Então ele atirou a flecha do escorpião estelar em direção a Fan Xingjian. No entanto, assim que a flecha do Star Scorpion estava prestes a atingir a testa de Fan Xingjian, ela parou abruptamente. A ponta da flecha colidiu ferozmente com uma barreira de luz de cor caótica e foi transformada em pó pela vontade marcial protetora de Fan Xingjian muito rapidamente. No entanto, o sagrado general que atira só revelou um sorriso desdenhoso. Você acha que conseguiu se defender? No momento seguinte, o Star Scorpion Arrow que havia se transformado em pó, assumiu a forma de fumaça e rapidamente se fundiu na vontade marcial de Fan Xingjian. Ao mesmo tempo, Fan Xingjian franziu a testa, enquanto o general sagrado do Morning Abyss, que estava à distância, sorriu e disse: "Está feito." O príncipe Zuxian berrou. Fan Xingjian foi atingido tanto pela Star Scorpion Arrow quanto pelo Myriad Poison Souls. Pessoal, não há necessidade de se segurar mais. Vá com tudo e mate-o. Antes disso,
Todos os 14 especialistas de nível divino já haviam liberado suas vontades marciais e atacaram Fan Xingjian com força total, tentando matá-lo. No entanto, eles foram repelidos e espalhados com apenas uma das mãos de Fan Xingjian. No entanto, isso não significava que eles não tinham mais movimentos restantes. Além de sua vontade marcial, cada um deles tinha meios de ataque ainda mais poderosos. Enquanto o príncipe Zhuxian falava, houve um flash, e o falcão dourado em suas costas já havia se transformado instantaneamente em uma enorme besta que era alguns milhares de vezes maior, avançando em direção a Fan Xingjian. No momento em que esta besta feroz de nível divino, que as gerações da tribo Asura adoraram e refinaram, entrou em ação, sua aura era majestosa. Era como se o lendário Kumpen tivesse descido, querendo apoderar-se do sol e da lua, mover montanhas e encher os mares. O príncipe Oxian riu loucamente, e uma grande espada voou por trás de suas costas. Uma miríade de sombras de lobo foi liberada da espada larga. Era o deus lobo a quem a tribo do lobo celestial havia adorado por vários séculos. Depois que a besta feroz de nível divino morreu, a tribo do lobo celestial tomou seus restos de vontade sob sua custódia e alimentou. Mencionado em um capítulo anterior como o Grande Kun, um lendário peixe gigante da mitologia chinesa que dizia ser capaz de se transformar em um Hulk. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 863 O mundo do Mestre da Espada, matando em um curto momento. No momento em que o Deus Lobo apareceu, ele assumiu a forma de várias dezenas de mil sombras de lobo e avançou, atacando Fan Xingjian. Cada uma das sombras do lobo tinha o poder de um ou dois especialistas de nível divino. Então, quando eles se reuniram, eles tinham um poder que era como um cometa atingindo o mundo, tornando difícil para qualquer um ter vontade de resistir. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado também fez seu movimento, e 49 tipos de fogos sagrados desceram dos céus. Era como se o lendário Deus que queria destruir o mundo tivesse enviado uma punição divina, o fim do mundo. O mundo inteiro ficou escaldante. 49 dragões de fogo avançaram em direção a Fan Xingjian. Cada um dos especialistas restantes do nível divino também desencadeou seus próprios movimentos. Em um instante, todo o lugar foi preenchido com luzes multicoloridas enquanto várias bestas enormes, raios, chamas e fortes vendavais surgiram. O mundo inteiro fervia, e era como se até o próprio espaço fosse incapaz de suportar a turbulência causada pelos 14 especialistas do nível divino. Todos assistindo à batalha ficaram sem palavras. Após a batalha na cidade de Bolu, Fan Xingjian teve uma parte de suas proezas de batalha eliminadas. Depois disso, a parte oposta o sitiou e o feriu gravemente. A história iria se repetir, cortejando a morte. Quando Fan Xingjian viu essa cena, os cantos de seus lábios se curvaram em um sorriso frio. Neste momento, a formação da espada de erradicação celestial foi concluída aí, dentro de um alcance de 100.000 metros. Ninguém poderia entrar ou sair sem sua permissão. Quanto ao Myriad Poison Soul anterior, o que foi comparado aos vários milhões de conjuntos de amor do Rei Mago Púrpura. As ilusões da espada sem espada também eram completamente sem sentido para Fan Xingjian, que havia compreendido artes ilusórias de nível microscópico. Com um flash, Fan Xingjian disparou e apareceu diante do enorme falcão da tribo Gozalk. Vendo a aparição repentina de Fan Xingjian, o enorme falcão soltou um grito feroz e sua enorme garra, que era como uma pequena montanha, golpeou Fan Xingjian. Enfrentando o enorme falcão diante dele, Fan Xingjian juntou as mãos e depois partiu para a esquerda e para a direita. Com 5.200 pontos, a proeza de sua vontade marcial foi totalmente desencadeada de forma explosiva pela primeira vez. Em meio a gritos agonizantes que abalavam o mundo, parecia haver duas enormes mãos invisíveis passando rapidamente no espaço vazio, despedaçando o enorme falcão que tinha vários milhares de metros de comprimento. O enorme falcão e Fan Xingjian eram como um elefante e uma formiga. No entanto, agora, a formiga tinha acabado de dividir o enorme falcão em dois. Então, com um tapa feroz, as duas partes do enorme falcão foram esmagadas em uma pasta,
transformando-se em infinitas poças de sangue que espirraram no chão. Fan Xingjian então olhou friamente para a miríade de sombras de lobo que estavam rangendo os dentes enquanto se moviam em direção a ele. Ele soltou um grito explosivo, scream, estrondo. Com seu comando, uma miríade de quis de espada e fluxos de luz de espada apareceram no mundo, fervendo como rios de água dos céus. Eles rasgaram em direção à miríade de sombras de lobo. No entanto, a força da espada não parou por aí. Eles não apenas atacaram as sombras dos lobos, como também bloquearam os avanços de todos os outros especialistas de nível divino e estavam até empurrando as forças de volta para eles. Em meio a uma série de gritos surpreendentes, os 14 especialistas de nível divino foram rechaçados pela fervilhante força da espada. A expressão do príncipe Zhu Qian era de choque. Todo o seu corpo estremeceu com o impacto da força da espada quando eles quebraram peças de proteção do equipamento divino. O rosto do príncipe Oxian estava coberto de descrença. A miríade de sombras de lobo que o circundava em muitas camadas foi cortada e eliminada. O semblante do patriarca da Ordem do Fogo Sagrado era sombrio. A força da espada passou pelos 49 dragões de fogo, e sangue de dragão e escamas instantaneamente encheram o céu. O próprio patriarca foi cortado pela incontável espada Kiss. Seu rosto estava coberto de sujeira e sujeira quando ele mergulhou em direção ao chão. A santa feminina da Ordem do Fogo Sagrado continuou gritando em alarme enquanto sua vontade marcial continuava sendo esmagada pela força infinita da espada. Ela só podia recuar repetidamente. Com essa explosão de Fan Xingjian, era como se tudo no mundo estivesse coberto pela força infinita da espada. Os 14 especialistas de nível divino foram incapazes de retaliar. Fan Xingjian ficou entusiasmado por poder reprimir todo o campo de batalha sozinho. Se foi dito que sua técnica de espada ilusória era sobre cálculos e esquemas cuidadosos, então a força da espada, que Fan Xingjian havia desencadeado com esta técnica de indução de trovão e sua vontade marcial em 5.200 pontos, era uma técnica de espada de poder que poderia esmagar tudo. Atualmente, a vontade marcial que estava em 5.200 pontos surgiu e tudo dentro de um alcance de 100.000 metros parecia estar sob o controle de Fan Xingjian. Era como se o mundo inteiro tivesse se tornado sua espada. Com um estrondo, Fan Xingjian deu um soco, e sua vontade marcial, que estava em uma variedade caótica de cores, se transformou em um pilar de luz que penetrou no espaço e alcançou o general sagrado do abismo do luto. Ah! O general sagrado do abismo do luto soltou um rugido louco, e este mestre da medicina e veneno das planícies liberou todos os seus poderes neste momento. Todo o seu corpo se transformou em milhões e milhões de insetos venenosos que morderam em todas as direções, engolfando partículas de éter diretamente até engolfando a vontade marcial de Fan Xingjian. No entanto, sua retaliação parecia uma tentativa inútil diante de Fan Xingjian. Com um som alto, ele, assim como os inúmeros insetos venenosos em que se transformou, foi sacudido e se transformou em uma grande área de pontos de luz que se espalharam pelo céu. Fan Xingjian então deu um soco no espaço. A matriz caótica de luz parecia formar um fluxo de canhão de luz que instantaneamente perfurou o mundo e disparou em direção ao sagrado general que atira ao sol. Não. O sagrado general atirador do sol escapou na velocidade da luz, mas sob os efeitos da formação da espada, ele seria guiado para a frente do canhão de luz pelas artes ilusórias, não importa o quanto ele tentasse escapar. Toda sua pessoa foi completamente coberta pela caótica variedade de luzes e instantaneamente vaporizou, deixando para trás apenas pontos de luz que se espalharam. No momento seguinte, Fan Xingjian desferiu 5 socos consecutivos e 5 raios de luz de cor caótica perfuraram o mundo, mais uma vez matando 5 especialistas de nível divino e deixando para trás 5 áreas de pontos de luz. Depois de matar consecutivamente metade dos especialistas de nível divino presentes, o príncipe Zhu Qian e os outros, que ainda estavam de pé, ficaram apavorados. Eles começaram a fugir em todas as direções, em pânico. Houve pessoas que escaparam,
Mas também houve pessoas que escolheram lutar até o amargo fim. O general sagrado e inobliterável olhou para a incontável espada Arquis e correu em direção a Fan Xingjian. Com um berro enfurecido, ele se chocou contra Fan Xingjian com todos os seus poderes. Fan Xingjian, eu vou lutar com você. A Frost Jade Armor que ele usava emitia uma luz penetrante, e toda a sua vontade marcial era usada para reforçar esta Divine Armor. A Divine Light Armor, que levou muitos dias para ser refinada, poderia se defender de um ataque de um especialista nível 5 nível divino. No momento, ele liberou todos os seus poderes, confiante de que seria capaz de receber alguns golpes de Fan Xingjian e fornecer cobertura para seus companheiros. Lutar. O que você tem para ser capaz de fazer isso? No entanto, confrontado com o ataque total do nobre Berating Sacred General, Fan Xingjian soltou uma risada fria e bateu um dedo suavemente. Intenções de espada conquistadoras surgiram. Agora, quão fortes as 4 intenções de espada de Fan Xingjian se tornaram depois de serem empurradas por sua vontade marcial. Além disso, ele herdou o conhecimento do monumento sem palavras, e suas 4 intenções de espada também fizeram avanços. A Frost Jade Armor, que poderia se defender dos ataques de nível 5 especialistas nível divino, agora era como papel machê, quebrando instantaneamente. Como isso é possível? O general sagrado e inobliterável olhou para esta cena em descrença. No momento seguinte, ele se transformou em pó junto com sua armadura. Em um curto momento, 8 especialistas de nível divino morreram. O príncipe Zuxian, o príncipe Youxian, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado, a santa feminina da Ordem do Fogo Sagrado e os outros estavam todos apavorados. A proeza de batalha que Fan Xingjian acabara de exibir era muito brutal. Os 6 restantes escaparam em uma velocidade rápida semelhante à velocidade da luz. No entanto, sob o efeito da formação da espada de Fan Xingjian, todos eles continuaram se movendo em círculos, incapazes de escapar. Você é capaz de escapar? Fan Xingjian soltou um berro profundo e deu um soco. Um pilar de luz surgiu, varrendo o céu como o canhão principal de uma nave estelar e fazendo com que o general sagrado do Miseriabis, que usava uma expressão horrorizada, explodisse. Então, com outro soco, um pilar de luz em uma variedade caótica de cores mais uma vez cortou o céu e vaporizou outro general sagrado. Depois disso, ele apareceu diante do príncipe Youxian com um flash e agarrou, rasgando a miríade de sombras de lobo e alcançando diretamente a cabeça do príncipe Youxian. Solte-me! A expressão do príncipe Youxian era feroz e ele soltou um berro enfurecido. Suas mãos provocaram vendavais sanguinários que correram em direção a Fan Xingjian. Esta era a garra do lobo celestial que havia sido transmitida aos descendentes imediatos de sua tribo. Ele condensou as forças astrais da Terra e instantaneamente liberou uma força de garra que era várias centenas de vezes mais forte que a gravidade, atingindo o peito de Fan Xingjian. No entanto, a luz de cor caótica brilhou e a garra do príncipe Youxian foi quebrada. Fan Xingjian agarrou a cabeça do príncipe Youxian, correndo em direção ao chão como se os céus e a terra tivessem colidido. Estrondo. Um som ensurdecedor soou e a terra tremeu intensamente. 10 milhões de toneladas de areia subiram ao céu como se um asteroide tivesse colidido com a terra. A área dentro de um alcance de várias dezenas de quilômetros foi engolfada por explosões e chamas intensas, e apenas a capital imperial permaneceu ilesa sob a proteção da formação de espadas. Devido a esta colisão mundial, o príncipe Youxian foi reduzido a pó e espalhado pelo mundo. Em um curto momento, o príncipe Zuxian, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado, e a santa feminina da Ordem do Fogo Sagrado foram os únicos que permaneceram entre os 14 especialistas de nível divino. Todos na capital imperial assistiram com os olhos e boca aberta. O semblante do primeiro príncipe mudou e suas pernas ficaram moles quando ele caiu no chão da aura feroz de Fan Xingjian. Sally estava incrédula e sua expressão se iluminou quando ela olhou para o Fan Xingjian no céu. Richard estava completamente em silêncio. Ele sentiu que seu julgamento anterior estava completamente errado.
Tirante, o quarto príncipe, o príncipe Philip e Lilia ficaram muito felizes quando olharam para Fan Xingjian alegremente. Todos os cidadãos da capital imperial choraram de alegria e aplaudiram ruidosamente. No céu, enquanto o olhar de Fan Xingjian varria, o príncipe Zuxian e as outras duas pessoas sentiram seus corpos enrijecerem enquanto as intenções de espada densamente embaladas jorravam em direção a eles. Diante do ataque da vontade marcial de Fan Xingjian, que era de mais de 5.200 pontos, os físicos conjurados do trio pareciam estar sendo pressionados por uma força que era várias dezenas de milhares de vezes mais forte que a pressão atmosférica. Seus físicos conjurados também mostraram sinais de colapso. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 864 Leão Celestial. Depois que Fan Xingjian olhou para eles, o príncipe Zuxian, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado e a santa feminina da Ordem do Fogo Sagrado pareciam estar completamente horrorizados. A série de ataques de Fan Xingjian foi brutal demais, e a vontade marcial que lhe enviou pressionando-os agora também era extremamente aterrorizante. Os três tiveram a ilusão de que o mundo inteiro os pressionava e os rejeitava. Como isso é possível? Embora Fan Xingjian fosse poderoso na cidade de Bolu, ele não era tão incrível. Como ele poderia ter ficado tão forte de repente? Todo o corpo do príncipe Zuxian e o físico conjurado continuaram sacudindo sob a enorme vontade marcial de Fan Xingjian. Ele não podia acreditar no que estava vendo. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado sentiu-se extremamente arrependido. Se ele se escondesse na capital do País da Areia, pelo menos haveria muitos crentes fiéis que poderiam ajudar em sua regeneração. No entanto, ele estava atualmente acima da capital imperial. Ele realmente morreria se Fan Xingjian o matasse. Ao lado do patriarca, a santa da Ordem do Fogo Sagrado também estava em choque completo. Ela riu amargamente. Pensamos que a vitória estava próxima e que com 14 especialistas de nível divino unindo forças, seríamos capazes de derrotar o Império e esmagar Fan Xingjian. Quem esperaria que, quando a batalha realmente começasse, não conseguiríamos resistir a ele nem por um único round? Pensando em como eles falaram com orgulho, os olhos da Santa da Ordem do Fogo Sagrado emitiram uma pitada de vergonha e arrependimento. No céu a mais de 10 quilômetros da capital imperial, o Rei Mago Negro vestia longas túnicas e pisava no espaço vazio como se fosse o soberano da noite escura. Seus olhos emitiam uma aura infinitamente escura como se passasse por um trecho interminável de escuridão, enquanto observava a situação da batalha na capital imperial. No momento, ele não parecia estar nem um pouco ferido. Ao lado dele, o Rei Mago Dourado disse calmamente: "Você fingiu estar gravemente ferido e fugiu da cena desta vez. Se o preceptor imperial descobrir sobre isso, é provável que ele não o deixe escapar facilmente." "Ah, eu não estava fingindo. Eu realmente estava ferido", disse o Black Magic King. Além disso, além de eu ter sido cercado por tantos especialistas de nível divino, eles também montaram uma formação e usaram veneno. Havia também um Rei Leão Celestial esperando para lançar um ataque contra mim. Se eu continuasse a segurar a força, teria perdido uma camada da minha pele, mesmo que não morresse. Claro, por um lado, o Rei Mago Negro não queria lutar até a morte com tantos especialistas de nível divino. Mesmo que pudesse matá-los, ele também ficaria gravemente ferido. Além disso, ele tinha a leve sensação de que o Rei Leão Celestial não era um personagem simples. Outra razão era que o Black Magic King queria aproveitar esta oportunidade para ver as capacidades de Fan Xingjian. Além disso, ele sabia que o alvo do lado oposto era Fan Xingjian. Mesmo que atacassem, não aniquilariam a cidade inteira. Em vez disso, eles apenas perseguiriam Fan Xingjian implacavelmente. Claro, o Rei Mago Negro também trouxe o príncipe Philip e sua família para evitar que eles fossem prejudicados por aqueles especialistas das planícies. Os resultados saíram como ele esperava. Eles não deram atenção aos plebeus da cidade de Bolu e o perseguiram diretamente até a capital imperial. Ouvindo a resposta do Black Magic King, o Gold Magic King balançou a cabeça,
mas continuou olhando para a capital imperial. Seus olhos revelaram um olhar extremamente profundo. O que você acha? O Rei Mago de Ouro perguntou. O que eu acho? O olhar do Rei Mago Negro tornou-se solene e ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer lentamente, profundo e insondável. Se for ele pode realmente ser capaz de fazer algo que ninguém jamais foi capaz de fazer antes. No céu acima da capital imperial, o príncipe Zhou Qian sentiu a pressão da vontade de Fang Xingjian e começou a entrar em pânico. Ele gritou bem alto, Fang Xingjian, você venceu desta vez. Contanto que você esteja disposto a parar aqui, eu liderarei o resto do povo e partirei. A partir de hoje, nosso reino do Leão de Aço não dará mais um passo além das fronteiras e estará disposto a manter um relacionamento amigável para sempre. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado também disse rapidamente, Fang Xingjian, se você parar a batalha, as 100 tribos de nosso país da areia estarão dispostas a manter relações amistosas com o Império por 100 anos. Polegada dos territórios do Império. Ouvindo os apelos da dupla, Fang Xingjian sorriu friamente e disse, qual é a utilidade de dizer isso neste momento? Todos vocês terão que morrer hoje. A razão pela qual os dois disseram isso foi apenas para que pudessem salvar suas próprias vidas, apenas abrindo a boca em um momento de desespero. Como Fang Xingjian poderia acreditar neles? Quando Fang Xingjian disse isso, ele lançou outro soco no espaço. Um pilar de luz em uma variedade caótica de cores atravessou o espaço vazio e disparou em direção ao príncipe Zhou Qian. Um poder majestoso o atacou. Os fortes vendavais produzidos pela força dilacerante do ar roçaram o corpo do príncipe Zhou Qian, destruindo tanto a armadura externa quanto a interna protetora que ele tinha em seu físico conjurado. O príncipe Zhou Qian soltou um berro furioso, e a vontade marcial dentro e fora de seu corpo surgiu. No entanto, assim que explodiu, a vontade marcial de Fang Xingjian comprimiu a vontade marcial do príncipe Zhou Qian em pó através do espaço. Não tinha como resistir. Assim como a luz de cor caótica estava prestes a engolir o príncipe Zhou Qian, o rugido de um leão soou no mundo. Uma figura de leão dourado montou um bloco diante do príncipe Zhou Qian. Então, quando o rugido de um leão soou, ondas invisíveis foram liberadas do corpo do leão dourado, colidindo ferozmente com a luz de cor caótica. No entanto, após essa colisão de vontade marcial, o semblante do leão dourado mudou e lançou a Fang Xingjian um olhar de surpresa. No momento seguinte, aproveitou o instante em que os dois jorros de poder se chocaram e se esquivaram rapidamente, trazendo o príncipe Zhou Qian junto com ele. Logo depois, o pilar de luz de cor caótica rompeu todas as suas restrições e perfurou as nuvens, disparando em direção ao espaço sideral. Onde quer que passasse, era esmagado em um estado de nada. Foi só nesse momento que todos recobraram o juízo e olharam para o leão dourado que havia salvado o príncipe Zhou Qian. Este leão tinha cerca de 7 metros de altura e sua pelagem apresentava uma cor dourada brilhante, emitindo feixes de luz dourada. Ele tinha um par de asas douradas nas costas, deixando emitir uma espécie de aura divina. Este leão dourado era o leão celestial mencionado nas lendas das planícies. Ao ver este leão celestial aparecer, o príncipe Zhou Qian ficou com uma expressão animada. Ele reconheceu que este era o clone do leão celestial do Rei Leão Celestial. O clone do leão celestial era uma arte marcial secreta transmitida pela família real do Reino do Leão de Aço. Ele usou um método incomparável para dividir a vontade de alguém e projetá-la nos restos do lendário leão celestial, refinando um clone do leão celestial. O lendário leão celestial era uma besta feroz de nível divino de nível 6. Embora seu cultivo fosse insuficiente para liberar todos os seus poderes, já era extremamente aterrorizante. Poderia até compartilhar o dano infligido ao seu cultivador e bloquear uma morte em seu nome. Apenas este clone do leão celestial sozinho já estava extremamente próximo do nível 6 do nível divino. No momento em que o Rei Leão Celestial entrasse no nível 6 do nível divino, este clone também seria capaz de recuperar seus poderes no nível 6 do nível divino.
Esta técnica de clone foi considerada a arte secreta incomparável no reino do Leão de Aço. Ao longo das gerações, apenas o líder do Céu Leão Kingdom foi capaz de cultivá-lo. O Leão Celestial lançou um olhar para Fan Xingjian e disse: Fan Xingjian, é verdade que você é muito forte. Seja em termos de artes de espada, formações ou seu próprio cultivo, você já está no topo neste mundo. Embora já tenhamos tentado superestimar suas habilidades, ainda assim acabamos subestimando você. O Rei Leão Celestial. Os olhos de Fan Xingjian se estreitaram ligeiramente e parecia haver intensas intenções de matar brilhando dentro deles. O Rei Leão Celestial balançou a cabeça e a luz dourada em seu corpo ficou cada vez mais intensa. Ele era como uma montanha imponente que permanecia inabalável no mundo. Apenas sua aparência deu ao príncipe Zuxian, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado, e a santa feminina da Ordem do Fogo Sagrado grande confiança. Era como se não houvesse nada neste mundo que ele não pudesse resolver ou controlar. Ele disse calmamente: Fan Xingjian, você já lutou e matou o suficiente hoje. Que as coisas terminem aqui. Se formos todos para uma luta, você não será páreo para mim. No momento seguinte, o clone do Leão Celestial pressionou uma palma suavemente, e a visão de Fan Xingjian ficou turva quando ele voltou do céu para a capital imperial. Ao ver esta cena, o príncipe Zuxian ficou muito feliz. Translocação espacial. Ele está no nível 6 do nível divino. Ele ainda está um pouco fora disso. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado franziu a testa. Ele deveria ter ativado a habilidade divina dos restos mortais do Leão Celestial. No entanto, para ser capaz de alcançar tal etapa, ele está apenas um pouco longe de atingir o nível 6 do nível divino. O semblante do Rei Mago Negro mudou. Que pessoa assustadora! Que cultivo terrível! Esta pessoa provavelmente é capaz de alcançar o nível 6 do nível divino a qualquer momento agora. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 865 O rugido de um leão Rei Leão Celestial era o líder espiritual de inúmeras tribos e especialistas nas planícies. Na verdade, ele era o espírito guardião de toda a planície. Para aquelas pessoas, ele era uma existência sagrada invicta, um deus que desceu dos céus. Quando ele exibiu a técnica de translocação espacial, ele instantaneamente surpreendeu todos os presentes. A translocação espacial era um reino que só se podia alcançar no nível 6 do nível divino. Isso só poderia ser alcançado quando a força de alguém rompesse o reino microscópico e atingisse o reino impecável. Então, a partir daí, eles foram capazes de controlar livremente os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre, as forças astrais da Terra e as forças nucleares, bem como as forças que causaram a deterioração de toda a vida no mundo. No reino microscópico, pode-se converter as próprias 4 forças fundamentais. A partir daí, pode levar a mudanças no mundo microscópico e criar um efeito de ataque no mundo macroscópico. O reino impecável foi um passo adiante. Permitia controlar diretamente as 4 forças fundamentais e controlar o espaço a partir daí. O olhar do Rei Mago Dourado também se tornou solene. Depois que alguém realmente alcançou o nível 6 do nível divino, eles não apenas serão capazes de translocar o espaço, mas suas habilidades de distorcer e esticar o espaço também se tornarão incontáveis vezes mais fortes do que antes. Com um único pensamento, eles serão capazes de se mover montanhas e mares, bem como para se mover através do espaço vazio. O controle de um especialista de nível divino nível 6 sobre o espaço é algo que especialistas comuns de nível divino são incapazes de imaginar. Se ele realmente alcançou o nível 6 do nível divino, então as existências abaixo do nível 6 do nível divino provavelmente acharão difícil derrotá-lo. Felizmente, ele está apenas perto de atingir o nível 6 do nível divino e ainda não o alcançou. Apesar disso, ele já é extremamente poderoso, capaz de liberar uma parte da habilidade de translocação espacial do Leão Celestial. O nível 6 do nível divino era um reino lendário, o reino do dominador do mundo, o verdadeiro Deus no mundo mortal e uma existência com a qual meros mortais eram incapazes de entrar em contato. Ao longo da história,
Os especialistas nunca hesitaram em elogiar este reino lendário. Entre os muitos especialistas de nível divino presentes, os dois reis magos não eram os únicos que sabiam o quão aterrorizante era o nível 6 do nível divino, assim como a translocação espacial. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado tinha uma melhor compreensão disso. Foi porque a profundidade do sexto nível foi registrada em detalhes nos manuais da Ordem do Fogo Sagrado. Tier 6 do nível divino, o dominador do mundo, o verdadeiro Deus no mundo mortal. Embora o Rei Leão Celestial ainda não tenha entrado no nível 6 do nível divino, sua capacidade de translocar o espaço já o torna invicto entre as pessoas que não são capazes de fazer isso. A Santa da Ordem do Fogo Sagrado também relaxou. Pensar que o Rei Leão Celestial já atingiu esse nível, como esperado de um soberano incomparável que só aparece uma vez a cada 300 anos nas planícies. Tal talento não estará tão longe daqueles reis guardiões e até mesmo santos da igreja. Neste estágio, ele pode entrar no nível 6 do nível divino a qualquer momento, e ele realmente se tornou uma existência no mais alto nível neste mundo. Mesmo a igreja e os magos terão que vê-lo de forma diferente. Ao pensar nisso, a Santa da Ordem do Fogo Sagrado olhou para Fan Xingjian e suspirou. É uma pena, Fan Xingjian. Embora você seja um grande talento que alcançou esse nível em 3 anos, você está a um passo do nível do Rei Leão Celestial. No entanto, esta pequena diferença é como a diferença entre os céus e a terra. Os semblantes dos poucos especialistas em nível divino na capital imperial também se tornaram sombrios. Independentemente de ser o quarto príncipe, o primeiro príncipe, o ancestral astral, o luar sagrado azul e os outros, todos tinham algum entendimento sobre o quão poderoso era o nível 6 do nível divino. Pensar que o cultivo do Rei Leão Celestial atingiu tal nível. O quarto príncipe suspirou, e a preocupação em seus olhos se aprofundou. O primeiro príncipe olhou para a cena no céu e soltou um sorriso frio. Uma pitada de alegria brilhou nas profundezas de seus olhos. Não importa o quão talentoso você seja, independentemente de como você é capaz de enfrentar 14 especialistas de nível divino sozinho, qual é a utilidade de tudo isso quando você está enfrentando o Rei Leão Celestial? Simultaneamente, quando o príncipe Zuxian, que estava parado no céu, ouviu que o Rei Leão Celestial iria deixar Fan Xingjian escapar, ele achou isso difícil de aceitar. Além do príncipe Zuxian, todos os outros generais sagrados foram aniquilados hoje. Quão grande seria a turbulência nas planícies? Como eles poderiam deixar as coisas serem assim? Mesmo que eles não pudessem matar Fan Xingjian, eles teriam que fazer o Império pagar o preço por isso. No entanto, quando ele estava prestes a dizer algo, o clone do Leão Celestial enviou-lhe secretamente uma mensagem através de correntes de informação. Uma pitada de surpresa brilhou nos olhos do príncipe Zuxian, e ele franziu a testa. Então ele olhou para Fan Xingjian amargamente e não disse nada depois disso. Fan Xingjian não parecia ter ouvido o que o Rei Leão Celestial disse. Suas pálpebras caíram quando 4 raios de luz prateada brilharam no céu e fortes vendavais surgiram. Era como se houvesse muitos raios e forças poderosas cortando o céu. No momento seguinte, as 4 espadas divinas, Abyss, Thunder Calamity, Pan Sword e Awitbone Sword, flutuaram diante dele. Ao mesmo tempo, a vontade marcial em 5.2.000 surgiu descontroladamente, transformando-se em um espectro imponente que tinha uma altura de mais de 100.000 metros. Era como um Fan Xingjian que havia se expandido inúmeras vezes e estava sendo queimado por infinitas chamas de cores caóticas. Eu não quero que apenas eles morram hoje. Rei Leão Celestial, você pode deixar sua vida aqui também. Depois de cortar esse seu clone, irei direto para as planícies e matarei sua forma real também. Os poderes da formação da espada de erradicação celestial e Fan Xingjian se uniram. O poder de penetração mundial foi liberado sem qualquer restrição, fazendo com que os semblantes de todos os presentes mudassem drasticamente. Fan Xingjian ainda não exibiu todos os seus poderes antes. O príncipe Zuxian ficou chocado.
As expressões do patriarca da Ordem do Fogo Sagrado e da Santa também se tornaram sombrias, mas depois se tornaram de excitação. Bom, deixe os dois, que são fortes, lutarem. Assim poderemos tirar proveito da situação. Seria melhor se ambos sofressem grandes perdas. Fan Xingjian é muito forte, e o Rei Leão Celestial é uma existência demoníaca. Nenhum deles deveria existir neste mundo. Arrogante. Quando o clone do Leão Celestial ouviu a resposta de Fan Xingjian, franziu a testa ligeiramente antes de suspirar e dizer: parece que se eu não mostrar alguns dos meus movimentos, você não vai me deixar sair com segurança. Tudo bem, Fan Xingjian. Vou mostrar a você o que significa ter poderes imensuráveis e notáveis, bem como o que significa ser capaz de se mover sem impedimentos no mundo. Vou deixar você saber por que as pessoas que são no nível 6 do nível divino são conhecidos como os dominadores do mundo. No momento seguinte, fluxos de luz dourada divina subiram ao céu. O corpo do clone do Leão Celestial se contraiu um pouco como se estivesse fazendo um movimento de inspiração. Fan Xingjian não prestou atenção às palavras do clone do Leão Celestial e o perfurou através do espaço. Naquele instante, um pilar de luz em uma variedade caótica de cores cortou o horizonte e atingiu o clone do Leão Celestial. Diante desse ataque de Fan Xingjian, o clone do Leão Celestial exalou abruptamente. O rugido de um leão mais uma vez soou no mundo. No entanto, a proeza desse rugido parecia ser mais de 10 vezes mais forte do que o anterior. Ondas sonoras fervilhantes se espalharam e, naquele instante, as cores do céu começaram a mudar. As partículas de éter dentro de um alcance de vários milhares de metros pareciam ter encontrado seus mestres, e todos eles começaram a fervilhar, saindo do controle da formação da espada de erradicação celestial. Eles desencadearam todos os tipos de raios, chamas e ondas de choque, atingindo o pilar de luz de cor caótica. Com um rugido, as cores dos céus mudaram e uma ordem foi dada ao mundo. Esta foi uma das renomadas habilidades divinas do Leão Celestial que lhe permitiu ganhar controle sobre o mundo e comandar diretamente as partículas de éter dentro de um alcance de vários milhares de metros. Era conhecido como o rugido do Leão Celestial e poderia romper todos os tipos de grandes formações do mundo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.